Deus nosso Pai, te damos graças por toda a boa dádiva que temos recebido das tuas mãos e pedimos-te dar-nos a tua palavra agora, pelo sopro do teu Espírito sobre todos e cada um de nós. Pedimos-te assim, Pai, carecemos do Senhor, carecemos da direção do teu Espírito para que a tua palavra produza fruto em nós. Então te suplicamos, em nome de Jesus, fala conosco, toca a nossa vida para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Pai. Amém. Viva acima da mediocridade, é o que temos conversado, é o que estamos estudando. Estamos conversando sobre como pessoas comuns como você e eu podemos ser usados por Deus de maneira extraordinária, ou a partir dessa compreensão de que não precisamos ser pessoas extraordinárias para que sejamos usados de maneira extraordinária por Deus, porque o extraordinário é Deus, não somos nós. E como pessoas como você e eu podemos experimentar o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Viva acima da mediocridade, é essa sugestão, é esse impulso, é esse estímulo, é esse encorajamento para que você busque mais de Deus e se disponibilize mais para Deus. Estamos estudando algumas histórias da Bíblia Sagrada, de pessoas nada extraordinárias. E hoje eu queria contar para você uma das mais belas histórias da Bíblia, que é a história da amizade entre Davi, o rei Davi, e Jonatas. Essa história começa no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, conta o momento quando, após a batalha entre Israel e os filisteus, Davi foi usado por Deus para matar o gigante filisteu chamado Golias. Aquela briga desigual, em que foi uma covardia o Davi bater no gigante Golias. Porque o gigante vinha para a luta com o seu escudo, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus instrumentos de guerra, mas Davi foi em direção ao gigante em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus, e isso de fato selou a vitória de Davi. Quando Davi é vitorioso, ele que estava no campo de batalha apenas para pegar informações a respeito dos seus irmãos, ele era, naquela ocasião, descrito na Bíblia Sagrada como um menino de aspecto gentil. Era uma criança, era um menino com cara de menino, e estava lá no campo de batalha não como soldado, mas como alguém que tinha sido enviado pelos pais para saber notícias dos irmãos, que eles sim, os irmãos de Davi, estavam no campo de batalha como soldados. Quando Davi chegou lá, acabou enfrentando o gigante Golias. Eu não vou contar essa história, porque não é essa a história que eu quero contar, mas ele ganhou do gigante e foi para Jerusalém, junto com a comitiva do rei Saul. Na verdade, o Davi entrou em Jerusalém no carro do rei Saul. E quando Davi entrou em Jerusalém no carro do rei Saul, na biga do rei Saul, as mulheres cantavam e dançavam, celebrando a vitória do exército de Israel, e diziam: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Como quem dissesse: Saul é maravilhoso, mas Davi é 10 vezes mais maravilhoso do que Saul, o que evidentemente despertou em Saul não apenas a irritação, provavelmente a inveja, mas uma coisa que vem acompanhada da inveja: o medo. Diz a palavra de Deus que Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Versículo 12 do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. No versículo 12, Saul tem medo de Davi. No versículo 15, Saul tem muito medo de Davi. E no versículo 29, Saul tem mais medo ainda de Davi. À medida em que Saul vai convivendo com Davi e vai expondo Davi ao perigo, ao risco, e vai conspirando para matar Davi,
mais a mão de Deus que está sobre Davi se torna evidente. E o medo de Saul contra Davi vai crescendo. E ele percebe Davi como uma grande ameaça ao seu trono. Saul, que é o rei. Não demora muito para que o rei Saul decida matar Davi. E ele tenta matar Davi por 6 vezes. 6 tentativas de homicídio. Mas Davi escapa de todas elas. Para piorar a situação do rei Saul, as filhas dele, Saul, se apaixonam por Davi. E inclusive uma delas casa com Davi. Mas o Saul ainda assim quer matar Davi, porque percebe que a mão de Deus está com Davi e que Davi é uma grande ameaça ao seu trono. O que acontece nessa bela narrativa bíblica é que no capítulo 18, versículo 1, está dito que surgiu grande amizade entre Jonatas e Davi. E Jonatas tornou-se o melhor amigo de Davi. O versículo 3 diz que Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Então, para piorar, Saul, além de ter as filhas apaixonadas por Davi, tem em Jonatas, seu filho, o príncipe, o herdeiro do trono, o melhor amigo de Davi. Jonatas elege Davi como seu melhor amigo. Não está dito na Bíblia, pelo menos até agora, que Davi elegeu Jonatas como seu melhor amigo, mas que Jonatas elegeu Davi como seu melhor amigo. Nem sempre uma relação de amizade, ela é mútua. Alguém pode escolher ser o seu melhor amigo. Alguém pode escolher ser a sua melhor amiga, mas não significa necessariamente que você também fez a escolha. No caso aqui, foi Jonatas quem se adiantou na direção de Davi e se pôs na condição de seu melhor amigo. E na condição de seu melhor amigo, Davi recebe uma confidência de Jonatas. Jonatas revela para Davi um segredo, que não era bem segredo, porque o Jonatas vai lá para o Davi e diz assim: Davi, meu pai quer te matar. O Davi deveria dizer, bom, novidade. Não, a novidade é que ele vai te matar mesmo. Ele agora nomeou uma comissão real de assassinato. Ele colocou um esquadrão da morte com carimbo do rei para pegar você, e é bom que você fuja. Eu intercedi diante do meu pai, a seu favor. Eu falei para o meu pai: pai, o Davi não fez nada de mal contra você, pelo contrário, ele só te faz o bem. O Saul poderia responder: é por isso mesmo que eu detesto esse cara. Porque nós não gostamos de pessoas que nos fazem o bem. Nós gostamos de pessoas a quem nós fazemos o bem. Porque nós gostamos de olhar os outros mesmo de cima para baixo, né? De baixo para cima a gente não gosta. A gente não gosta de ter que ficar dizendo para as pessoas assim: puxa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O Saul mandava o Davi para a guerra, ele saía para a guerra, mas o Saul mandava o Davi para a guerra assim, numas guerras assim kamikazes, para o Davi morrer na guerra. Aí ele ganhava a guerra e voltava, e trazia vários presentes para Saul, trazia novas terras conquistadas, ele trazia exércitos conquistados. E o Saul vivia dizendo: parabéns, Davi, muito obrigado, você é vitorioso, parabéns. O Saul não aguentava mais ter que elogiar o Davi. E quando o Jonatas falou assim: o Davi só te faz o bem, o Saul falou: é por isso mesmo que eu quero matar esse desgraçado, ele só me faz o bem. Ele é uma grande ameaça para mim, ele vai tomar o reino a qualquer hora. Jonatas então conversa com Davi, e Davi desabafa com Jonatas. Diz: eu não entendo teu pai. Que crime eu cometi para o teu pai me odiar tanto e querer me matar? Olha, Davi, eu não sei se é coisa do coração do meu pai, mas é melhor você dar área. Foge, cara, foge, porque o meu pai não está brincando, ele vai te matar. No meio dessa conversa entre Jonatas e Davi, no capítulo 20,
Os versículos 14 e 15, há um diálogo muito interessante. Jonatas diz assim a Davi: se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. O Jonatas diz para Davi: olha, se eu continuar vivo, vamos manter a nossa amizade. O meu pai quer te ver pelas costas, mas eu não tenho nada contra você. E eu sei que vai chegar o dia quando Deus vai colocar você no lugar do meu pai. Quando chegar esse dia, se eu ainda estiver vivo, mesmo sendo eu filho de Saul, o herdeiro do trono, seja leal para comigo, porque eu vou ser leal para com você, e eu sei que Deus vai colocar você lá no lugar do meu pai. Agora, se nesse dia em que você ocupar o trono de Israel, eu já estiver morto, seja leal para com a minha família. E no capítulo 20, o versículo 42, há o registro da última conversa entre Davi e Jonatas. Eles se abraçam, se beijam, a partir daquele dia eles nunca mais se encontram, eles se separam, mas as últimas palavras que trocam são palavras de Jonatas a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Eles celebram um pacto de amizade e de lealdade na presença de Deus, invocam a Deus como testemunha, eles constroem um relacionamento a três: Davi, Jonatas, e Deus está presente com a sua mão, selando aquele relacionamento. A partir dali, Davi foge, vai viver em cavernas, até que Saul morre na batalha, e Jonatas morre também no campo de batalha junto com seu pai. Davi então se torna rei em Israel. E quando se torna rei em Israel, o primeiro período do reinado de Davi é um período de sobrevivência. Ele precisa vencer inimigos, ele precisa demarcar as fronteiras, ele precisa avisar aos povos vizinhos que morreu um rei, mas tem outro rei no trono. E ele reconquista as terras perdidas por Saul, que foi derrotado na batalha, tanto é que foi morto. E Saul e Davi então começa a colocar o reino em ordem e a imprimir no reino de Israel a sua marca. Dizer a Israel: vocês eram governados por Saul, agora tem um outro rei em Israel. As coisas mudaram em Israel. Agora é o tempo de Davi, não é mais o tempo de Saul. O reino é outro, o coração do reino é outro, a relação com Deus é outra. E no capítulo 8 do segundo livro de Samuel, no versículo 15, se diz que Davi governou todo o seu povo, administrando a todo o povo o direito e a justiça. Davi fora apresentado como o homem segundo o coração de Deus. Quando Deus fala com Samuel, o sacerdote, para que Samuel vá ungir Davi como rei, Deus diz a Samuel: encontrei um homem segundo o meu coração. Agora o homem segundo o coração de Deus está no trono. E como é que este homem segundo o coração de Deus governa? Administrando o direito e a justiça para todo o povo. E quando o reino de Israel entra num período de paz, quando Davi estabelece a ordem no reino e assume o controle do reino, quando a poeira da transição entre Saul e Davi abaixa, e que Davi senta no trono e respira,
ele chama os seus conselheiros, e no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, conta-se a seguinte história, que Davi chama os seus conselheiros e diz assim: há ainda algum descendente de Saul vivo em Israel? Bom, o que era costume da época? Um rei que vence a batalha, mata toda a descendência do rei vencido. Eu imagino que quando Davi chama os seus conselheiros e diz: há ainda algum descendente de Saul vivo? Que os seus conselheiros pensam: ele quer limpar totalmente, ele vai pegar a raspa do tacho, vai deixar tudo limpinho, não pode deixar nenhum vivo. Porque esse descendente de Saul vivo, lá no fundo, ele se sente usurpado do seu direito de rei. Ele acha, se tem um descendente de Saul vivo, ele diz: eu sou o herdeiro do trono de Israel, esse Davi não devia estar aí. Então os conselheiros de Davi devem ter pensado assim: isso mesmo, Davi, vamos procurar se tem algum descendente de Saul vivo para a gente acabar com essa raça toda. Mas não é isso que a Bíblia diz que estava no coração de Davi. Davi perguntou, capítulo 9 do segundo livro de Samuel, versículo 1: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? O que Davi está fazendo é lembrando-se daquele pacto de amizade com Jonatas. Quando Jonatas disse a ele: Davi, no dia em que você estiver assentado no trono e que Deus tiver colocado você no lugar do meu pai, se eu ainda estiver vivo, seja leal para comigo. Mas se eu não estiver vivo, seja leal para com a minha descendência. Quando Davi se assenta no trono, ele diz: há algum descendente de Saul? Algum descendente de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? E os conselheiros de Davi dizem: tem um carinha, chama Mefibosete. As senhoras grávidas já têm aí uma sugestão: Mefibosete, nome bíblico. Mefibosete, filho de Jonatas. Os conselheiros dizem a Davi assim: tem sim, rei, tem um filho de Jonatas que está vivo. E onde ele está? Escondido. Quando Saul e Jonatas foram mortos, Mefibosete estava com 5 anos de idade. E a ama, a cuidadora de Mefibosete, pegou o menino no colo e fugiu, porque os filisteus que mataram Saul e Jonatas certamente saíram em direção a Jerusalém para matar toda a descendência de Saul e Jonatas. Mefibosete estava na fila. Aquela mulher pegou Mefibosete no colo e fugiu. Na fuga, ela caiu, Mefibosete caiu e fraturou as 2 pernas. E ficou aleijado. E cresceu no anonimato, escondido. Ninguém podia saber que ele estava vivo. Até que Davi pergunta: tem algum descendente de Saul vivo? E eles dizem: tem Mefibosete. Pois tragam Mefibosete. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, versículo 6. Mefibosete chegou à presença de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Davi se dirige a ele, chamando-o pelo nome, Mefibosete, e diz a ele: não tenha medo. Ora, por que não tenha medo? É claro, está na cabeça de Mefibosete: esse cara vai me matar. Eu sou o último descendente da família de Saul. Mas Davi diz: não tenha medo.
O Mefibosete então responde aí no versículo 7, no versículo 8. Quem é o teu servo? Segundo Samuel 9, 8. Quem é o teu servo? Para que o rei se importe, se preocupe com um cão morto como eu. Das duas, uma. Ou Mefibosete pensava realmente isso a respeito de si mesmo, e tinha essa visão a respeito de si mesmo. Quem é você? Você é um cão morto. Você é um inútil. Você é um imprestável. Você é um aleijado. Você é um cão morto. Você é um cachorro morto. Ele pensava mesmo isso a respeito de si mesmo? Ou ele foi esperto? E ele disse assim: rei, não vai dizer que o senhor vai matar o Mefibosete aqui. O senhor não é do tipo que bate em cachorro morto? Olha para mim, eu sou um aleijado, eu não sou ameaça nenhuma ao seu trono. O senhor vai matar um cachorro morto? Não podemos dizer qual foi a intenção de Mefibosete, mas nós podemos afirmar a intenção de Davi. Davi então chama Ziba, um dos seus oficiais, e diz então Davi a Ziba, versículo 9 do segundo livro de Samuel, capítulo 9. Devolvi ao neto de Saul, Mefibosete, tudo o que pertencia a ele e à família dele. E a partir daquele dia, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Capítulo 9, versículo 13. Esse é Davi. Mas sabe que os grandes homens têm pés de barro. E o Davi, que ganhou muitas e grandiosas batalhas e derrubou gigantes, foi vencido pelo seu desejo errado. O rei podia pegar mulheres, mas não podia pegar mulher casada. E ele pegou uma mulher casada, chamada Batseba, esposa de um dos seus melhores oficiais, Urias. Teve um relacionamento com a Batseba de uma noite, ela engravidou. Uma noite, ela engravidou. Urias estava no campo de batalha. O Davi mandou chamar Urias para passar uma noite, deu um vale folga para ele. Vem passar uma noite com a sua esposa. Urias veio. Em vez de dormir com a Batseba, dormiu sentado na porta de casa. Os conselheiros de Davi, os mensageiros falaram assim: rei, Urias já chegou, mas está sentado lá na porta. Como assim sentado na porta? Está sentado lá. Eu falei, manda o cara entrar, fala que é o vale completo. Folga total. Foram lá, Urias falou assim: não vou entrar, os meus soldados estão no campo de batalha, não é justo que eu esteja na cama e no leito com a minha esposa. Falou, é possível. Matar esse cara. Mata esse Urias. Os conselheiros de Davi disseram: o senhor quer que seja feito, senhor rei? Quero que seja feito, então a gente dá um jeito. Deram um jeito, mataram Urias. Então Davi se torna um assassino. Logo depois, Davi tinha uma filha chamada Aminon, belíssima. E Davi, você sabe, os reis tinham várias mulheres e tinham filhos com várias mulheres. Então, tinha uma filha chamada Tamar. E um meio-irmão chamado Aminon. Aminon, meio-irmão de Tamar, olhou para Tamar, a desejou e a violentou. Estuprou Tamar. Tamar era irmã de um meio-irmão de Aminon. Era outro filho de Davi, chamado Absalão. O Absalão chegou para o pai, Davi, o grande rei Davi, e falou assim: ô pai, o Aminon violentou a Tamar, aqui no palácio. O senhor não vai fazer nada? O Davi
deve ter pensado: meu filho, acabei de pegar a mulher do Urias, matei o cara. Vou falar o que para o teu irmão? Estou meio sem moral. Homens com consciência culpada acabam varrendo sujeira para debaixo do tapete, não somente as suas, mas as dos outros, e se tornam coniventes com pecados alheios. Não porque são misericordiosos e compassivos, mas porque são culpados também. E acabam sacrificando responsabilidades. E convenhamos, o Davi não tinha o menor jeito de falar com o filho dele, Amnon. O Absalão falou: pois se o senhor está sem moral, eu não estou. O Absalão foi lá, matou Amnon, o irmão, meio-irmão, e começou a conversar com os conselheiros de Davi, dizendo o seguinte: meu pai não tem mais condição de ser rei de Israel, perdeu a moral. É um rei ilegítimo no trono, agora é a minha vez. Eu, Absalão, filho de Davi, vou assumir o reino. E Absalão deflagra um movimento, uma guerra civil em Israel. Ele se rebela contra o próprio pai. E ele se rebela e o pai não faz nada. Não faz nada, não faz nada, não faz nada. Os conselheiros de Davi falam: o Absalão vai tomar o seu reino, você tem que fazer alguma coisa. E Davi fala: eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Então os conselheiros falaram: então foge, porque o Absalão ele vai vir com tudo para cima de você. E o Davi foge. Só que alguns conselheiros de Davi foram lá e mataram Absalão. E chegaram para Davi e disseram assim: seu filho está morto. Davi caiu num pranto profundo, mas um dos conselheiros de Davi disse assim: rei, seria muito importante o senhor sair agora na sacada do palácio, agradecer ao seu exército que acabou com essa brincadeira do Absalão e honrar o cara que matou seu filho Absalão. O rei falou assim: vocês estão loucos. Mas os conselheiros dele disseram: o senhor lembra aquele e-mail que o senhor mandou para a gente matar o Urias? Então, a gente arquivou. A gente arquivou. Se o senhor quiser, a gente entrega amanhã para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para a Veja, para Isto É. Sai no Jornal Nacional que o senhor mandou matar o cara. Então é melhor o senhor ir na sacada do palácio. O Davi, muito contrariado, tem que ir à sacada do palácio agradecer àqueles que mataram seu filho Absalão. Mas agora que Absalão é morto, Davi pode regressar para Jerusalém. Mas o que acontece é que enquanto ele estava fugido de Jerusalém por causa da rebelião de Absalão, ele recebeu a visita do Ziba. Lembra do Ziba? Que cuidava do Mefibosete, que era aleijado, que não podia andar sozinho. O Ziba foi ter com Davi. E quando isso aí está no capítulo 16 do segundo livro de Samuel, Davi está longe de Jerusalém por causa da rebelião de Absalão, e o Ziba chega lá. Quando o Ziba chega, o Davi fala assim: e o Mefibosete, cadê? O Ziba diz: falei, rei, era para você ter passado a foice no cara. Descendente de Saul, sangue bom não é não. Traiu o senhor. Quando ele soube que o Absalão estava fazendo uma rebelião, ele ficou do lado do Absalão e ainda disse o seguinte: vai sobrar para mim, o reino vai cair no meu colo de novo. Quer ver? O pai vai matar o filho vai matar o pai, e eu que sou descendente de Saul, vou assumir o reino de Israel. O Mefibosete que comia na mesa do rei Davi, lembra disso? O Davi fica muito triste e diz assim para o Ziba: então pega todas as terras dele, fica para você. Agora eu voltei a ser rei mesmo, nós estamos voltando para Jerusalém. Pega as terras do Mefibosete e fica para você. Quando o rei chega de volta em Jerusalém, quem ele encontra? Mefibosete. Sujo, mal vestido, abandonado, largado, porque o Ziba era que cuidava dele, o Ziba vazou, foi ficar com Davi. Mefibosete está lá, o Davi chega para ele e fala assim: escuta, por que você não foi junto com o Ziba me encontrar? Você ficou aqui com Absalão?
Falei, eu não fui porque o cara me largou aqui. Esse Ziba é traíra. Eu queria ir, mas eu sou aleijado, não posso ir sozinho. O cara falou, fica aí que eu vou buscar um jumento. Eu estou esperando até agora. Por mim eu tinha ido. E o Davi o que faz? Quem está falando a verdade? Ziba ou Mefibosete? Você decide, Ziba. 0800 39 39. Eliminação. Quem nós vamos eliminar no paredão? Ziba ou Mefibosete? O Davi decide, nenhum dos dois. O Davi então diz assim, bom, Mefibosete, então faz o seguinte, ó, quando o Ziba contou aquela história lá que você tinha me traído, eu peguei tuas terras, dei tudo para ele. Agora que tu está contando que não me traiu, vai lá e pega metade de volta para você, fica tudo certo. Metade para você, metade para ele, e eu vou seguir a minha vida. É muito interessante que o Davi, ele poderia ter instaurado uma CPI. Fazer uma investigação, fazer a cariação. Saber quem que está falando a verdade, quem está falando a mentira, quem é traidor, quem não é traidor. Os conselheiros dele devem ter dito, como assim, Davi? Você vai dar terras para um cara que te traiu? E o Davi diz assim, eu vou dar terras para um cara que me traiu. Vocês não perceberam que eles tentaram me trair? Eu não sei qual dos dois, se algum teve. A Bíblia não fala quem está falando a verdade, mas a Bíblia sugere, no capítulo 19 do segundo livro de Samuel, que quem está falando a verdade é o Mefibosete. Porque o Mefibosete, quando Davi diz assim, olha, pegue lá metade das terras do Ziba e fica para você, então, o Mefibosete diz assim, não, rei, eu não preciso de terras, deixa tudo para ele. O Senhor já foi generoso comigo, tendo feito por mim tudo que fez. Dá a entender que Mefibosete é o camarada que está com a razão, mas o Davi segue adiante no seu reinado. E talvez seja uma vontade ou uma boa vontade para com Davi, é que se Davi levasse adiante essa celeuma, ele ia ter que matar um dos dois. Não somente matar um dos dois, mas provavelmente ele ia se ver na situação de ter que matar um Mefibosete. Vai que ele está falando a mentira, mas ele tem um pacto com Jonatas. O Davi deve ter pensado, eu não vou levar isso adiante, porque eu corro o risco de ter que matar o filho do Jonatas. E eu não vou matar o filho do Jonatas. Eu vou exercer misericórdia para com o filho do Jonatas. Eu vou cumprir o meu pacto de amizade, de lealdade com a descendência de Jonatas, ainda que a descendência de Jonatas esteja sob suspeita. Porque eu não vou pelo caminho da justiça. Eu vou pelo caminho da graça e da misericórdia. Eu não sou Saul, eu não mato os outros para continuar no reino e no trono. Deus me deu o trono, então se Deus quer que eu fique aqui, eu vou ficar. Talvez ele dissesse assim para os seus conselheiros, vocês perceberam que eles tentaram me trair, mas não conseguiram? Vocês perceberam que Absalão tentou me derrubar, mas não conseguiu? Vocês perceberam que até eu tentei me derrubar e não consegui? Porque Deus foi misericordioso para comigo e cuidou de mim? Agora, os estudiosos e biógrafos de Davi dizem que Davi não teria sido o homem que foi se não fosse pela amizade de Jonatas. É que é a relação de Davi com Jonatas e a amizade de Jonatas com Davi que faz nascer no coração de Davi um tipo de amor que só nas amizades verdadeiras cria-se o ambiente para que esse amor possa aparecer. Um amor que não está contaminado por relações de poder, onde não há uso e abuso de uma parte para com a outra. Porque ali seria uma briga de titãs, Jonatas e Davi. O Jonatas poderia dizer a Davi assim, Davi, me respeite porque eu sou o príncipe, eu sou filho de Saul, eu sou filho do rei. E o Davi poderia dizer o seguinte, e você me respeite porque o sacerdote Samuel já me ungiu rei no lugar do teu pai, e eu matei um Golias, um gigante, trouxe a cabeça dele e dei na mão do teu pai, e tem um herói de guerra aqui em Israel, e esse herói não é você que é o príncipe, esse herói sou eu, Davi. Então você me respeita. E os dois iam ficar brigando. Mas não foi isso que aconteceu.
A Bíblia diz que cresceu entre eles uma grande amizade. E numa grande amizade não há relação de poder, ninguém é sobre ninguém, ninguém usa, ninguém abusa, e não há interesses escusos por trás de relações de verdadeira amizade. O que é raríssimo. Tão raríssimo que há um texto da palavra de Deus, que é um dos textos muito difíceis de serem explicados, especialmente nos dias que nós vivemos, que são dias de arco-íris. Vivemos dias de arco-íris, meus irmãos, dias gays. Vivemos dias gays. E o segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, diz assim, que quando Davi recebe a notícia da morte de Jonatas, Davi vai prantear Jonatas e diz assim: ah, meu amigo, meu irmão Jonatas, como estou triste pela tua morte, porque o teu amor me era melhor do que o amor das mulheres. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, esta fala é utilizada para sugerir uma relação homoafetiva entre Davi e Jonatas. O que eu não acredito por várias razões. Primeiro, que eles viviam num contexto, Davi e Jonatas, em que a lei de Moisés dizia que um homem não poderia se deitar com outro homem como se o outro homem fosse mulher, e que uma relação homoafetiva deveria ser punida com a morte por apedrejamento. Seria muito incoerente que numa relação desse tipo entre Jonatas e Davi, e não estou fazendo nenhuma observação a respeito da qualidade, da legitimidade dessa relação, mas ali no tempo de Davi e Jonatas, se eles tivessem uma relação homoafetiva, os dois iam ser apedrejados, e jamais que Israel se submeteria a Davi como rei. Seria muito incoerente que Deus tivesse disciplinado Saul e não tivesse disciplinado Davi. Seria muito incoerente que Deus varresse para debaixo do tapete esse pecado de Davi, que seria a sua relação homoafetiva com Jonatas, e ainda celebrasse com Davi um pacto perpétuo, porque Jesus entra em Jerusalém aclamado como filho de Davi. Deus não rasgaria a lei de Moisés passando por cima da biografia maculada de Davi. E também convenhamos que a Bíblia Sagrada não mascara histórias de ninguém. Não precisa. Deus não precisa mascarar biografias, Ele redime. Se Davi tivesse cometido esse ilícito de uma relação homoafetiva com Jonatas, a Bíblia diria. Porque disse coisa pior, disse que ele era um assassino, não diria que ele teve uma relação homoafetiva com Jonatas. Disse coisa pior. Então teria dito. A grande questão é que os nossos olhos de hoje, e nós estamos olhando para um texto e um fato ocorrido há 3.000 anos, se hoje os homossexuais, masculinos e femininos, são mortos nas avenidas das nossas cidades, imagine 3.000 anos atrás. Imagine no contexto religioso da lei de Moisés. Imagine quando um irmão vinga o estupro da irmã, matando o seu meio-irmão. O que não teria acontecido em Israel? A questão é que, olhando com os nossos olhos de hoje, nós não conseguimos enxergar a beleza disso que a Bíblia descreve como amizade. Porque na nossa sociedade não existe almoço grátis. Toda vez que alguém se aproxima de você, se aproxima com algum interesse. Toda vez que alguém se aproxima de você, se aproxima com segundas intenções, ou terceiras, ou quartas, ou seja lá quais forem.
Quando alguém chega perto de você e diz assim, eu quero ser seu amigo, está querendo o quê? Está de olho no meu dinheiro? Está de olho na minha posição? Quer me vender um seguro? Quer que eu te apresente alguém? Daqui a pouco vai me dar o cartão, quer ver? Está precisando de um dinheirinho emprestado? Quer me levar para a cama? O que você está querendo comigo? Não, não quero nada, eu só quero ser seu amigo. Se eu puder te abençoar e te ajudar, ótimo. Se eu não puder te atrapalhar, é que eu não vou, só quero ser seu amigo. Isso não existe. Nós perdemos a capacidade das relações sacrificiais, abnegadas, altruístas e puras. Se é que é possível entre nós relações puras, mas relações onde não há interesses escusos, onde não há abuso, onde não há relação de poder, onde não há contabilidade de perdas e ganhos, onde nós temos prazer em doar, em partilhar. Porque nós crescemos e vamos formando a nossa identidade a partir dos olhares. A partir dos olhares. Os olhares que Davi recebeu na sua casa não foram bons. Seus irmãos, todos eles, eram camaradas saradíssimos, 4x4. Quando Samuel foi ungir o rei de Israel na casa de Jessé, ele ia ungir os irmãos de Davi. E cada vez que ele ia ungir um irmão de Davi, camarada fera, Deus falava... Psst. Samuel olhava, não é esse? Não é. Tem mais algum? O Jessé falava, tem. Aí vinha um mais forte ainda. Um mais forte ainda, um mais forte ainda. Aí chegou uma hora que o Samuel já nem se atrevia, ele ficava quieto. Entrava. Até que o Samuel falou para o Jessé, acabou? O pai dele falou, acabou. Os filhos que eu tenho são esses aí. Tudo forte. Aí o Samuel olha, acabou. E Deus fala, acabou não, tem mais um. Aí o Samuel vira para o Jessé e fala, não acabou. Tem mais um. Tem o Davizinho lá no campo. Aquilo lá nem conta. Você imagina você crescer numa casa em que o teu pai, ele fala, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, e tem você do lado. E acaba no cara que está do teu lado. E você fica ali. Não conta. Era o caçulinha, devia apanhar de todos os outros fortão. Devia querer folgar, não dava. Em casa não deu muito certo para o Davi. O que ele sabia mesmo fazer era cuidar de ovelha, cantar música para Deus, escrever poesia, tocar harpa e matar leão e urso. Porque em casa não. Quando ele vai para o palácio, o Saul olha para ele e olha e vê que ele é uma grande ameaça. Vou te matar, vou te matar. Eu te pego ainda. Dorme acordado, que eu vou te pegar. Fique esperto, eu vou te matar, eu vou te matar. Ódio, inveja. Inveja é uma mistura de cobiça com ódio. Eu queria muito ser você, ter o que você tem, mas porque eu não tenho e não sou você, eu te odeio. Porque cada vez que eu te vejo, eu vejo o que eu não tenho e o que eu não sou. Então a melhor coisa que eu tenho a fazer com você é matar você para eu não te ver mais e não lembrar do que eu sou. Entendeu? Caim olhou para Abel e falou assim, eu queria ser que nem você, mas já que eu não consigo, eu mato você. Pronto, resolve. Os irmãos de José disseram para José, nós queríamos ser que nem você, já que nós não somos que nem você, a gente mata você.
O pessoal deve ter olhado para Jesus falando, esse cara não é possível, ele cura, ele fala com velho, com criança, ele respeita a mulher, ele não tem nada a ver com rico, ele cuida de pobre. Que esse cara, rapaz? Ele anda sobre as águas, faz um vinho bom pra caramba. Que é esse cara? Mata esse cara, meu. Então Davi, ele cresce assim. Ou cresce com o pessoal sabendo que ele vai ser rei. Bajulando, criando rede de interesses. É o Ziba. Ele vai lá e fala assim, ó, estou do teu lado, hein? Estou contigo. O Mefibosete é que é traíra, mas eu estou contigo, tu que é o rei aí. Só que Jonatas olha para Davi e vê o quê? Vê um amigo. Talvez vê um igual. Todo mundo no reino olha para Jonatas de baixo para cima, ele é o príncipe, o filho de Saul. Até que ele encontra Davi, que vai ser rei no lugar de Saul, e é um herói de guerra, e que não trata Jonatas olhando de baixo para cima, mas também não trata Jonatas olhando de cima para baixo. E pela primeira vez, talvez, Davi e Jonatas entram num relacionamento em que eles se podem olhar de igual, sem relação de poder, sem abuso, sem interesses escusos. E é nessa relação entre iguais que cria-se um ambiente favorável para nascer no nosso coração um tipo de amor que a Bíblia vai chamar de amizade. Os gregos chamavam de filéu, diferente de eros, que é o amor de macho e fêmea, é um amor erótico, e diferente de ágape, que é o amor divino. Filéu é o amor da amizade. É o amor entre iguais. E mais, o que é que Davi e Jonatas celebram? Eles celebram esse amor entre iguais, na presença de Deus, e dizem a Deus, Deus, nós invocamos a tua bênção, a tua mão sobre nós, o Senhor seja testemunha da pureza da nossa relação e da nossa amizade, e do pacto de lealdade que estamos celebrando um com o outro. Bom, quantos relacionamentos você conhece desse tipo? O casamento deveria ser um relacionamento assim. Homem e mulher olhando-se de igual. Ambos criados à imagem e semelhança de Deus. E abençoados por Deus para uma relação entre iguais. Em que pudessem falar um ao outro a verdade a respeito de quem são. Em que pudessem se encorajar e se estimular um ao outro sem abuso, sem interesses escusos. Igual na presença de Deus. Mas quantas relações a gente tem assim? Quantos amigos realmente a gente tem? Quantos Jonatas tem na nossa vida? Esse Jonatas poderia ter acabado com Davi. Ele poderia ter chegado para Davi e falado assim, Davi, meu pai quer te matar. Tu já não foi ungido rei? Mata o cara, mata o velho. Tu já é o rei, o Samuel já te ungiu. Tu é o herói de guerra. A mulherada dançou e cantou para você. O pessoal está babando contigo, Davi. Minhas irmãs estão apaixonadas. Todas elas querem casar contigo. Mata o Saul, meu pai. Mas não foi isso que Jonatas falou para Davi. O que Jonatas falou para Davi é, Davi, você vai ser rei. No tempo certo, Deus vai te colocar no lugar do meu pai. Não tome um atalho para chegar no lugar onde Deus vai te levar sem atalho. Foge, Davi. Não pague o mal com o mal. Não deixe o ódio do meu pai encher o seu coração para você ter ódio também. Não deixe o rancor, a mágoa, a inveja do meu pai contaminar o seu coração. Foge. Não fica perto de Saul, porque você corre o risco de virar um Saulzinho. Foge, Davi. Os nossos amigos nos lembram quem somos. Os nossos amigos se colocam entre nós e o mal que intentamos fazer. Os nossos amigos fazem aflorar o melhor de nós. Esses são os nossos melhores amigos. Aqueles que dizem a verdade para nós. Agora, quantos amigos nós temos? A minha oração de hoje é que você, que quer viver acima da mediocridade, receba de presente de Deus um Jonatas. Os dias são de arco-íris. Eu ia falar, ó, homem com homem, mulher com mulher.
Mas também já não sei mais se vai. Eu não acredito muito de amizade de homem com mulher. Amizade de homem com mulher só dá duas coisas, ou problema ou filho. Amizade, confessar pecado, derramar o coração, pedir ajuda na hora certa, sabendo que não vai ser julgado. Enfim, amizade, amigo. Isso a gente conta nos dedos da mão e olhe lá. Se seu cônjuge é seu amigo, sua esposa, seu marido, se eles são seus amigos, se eles não, porque só pode ter uma, né? Então, se ela é sua amiga, se ele é seu amigo, Deus te abençoe. Construa essa relação de amizade, de igual. Invoque a bênção de Deus para a sua relação conjugal, de tal maneira que vocês se vejam como iguais na presença de Deus. Lembre ao seu marido quem ele é. Se coloque entre ele e o mal que ele quer fazer. Faça aflorar o melhor do homem que existe no seu marido. Lembre-se da sua mulher quem ela é. Lembre a sua mulher quem ela é. Coloque-se entre o mal que ela quer fazer. E faça aflorar o melhor da sua mulher. Você diz assim, eu não tenho amigos. Não tem? Não tem amigas? Não tem? Então vou lhe dar um conselho. Faça que nem Jonatas. Escolha alguém. E se coloque na condição de eu vou ser o melhor amigo dessa pessoa. Eu vou ser a melhor amiga dessa pessoa. Eu vou dar um passo de Jonatas na direção desse alguém. Para abençoar, para doar. Para fazer aflorar o melhor que tem nessa pessoa. Eu vou me dedicar a abençoar em nome de Jesus essa pessoa. Quem sabe não cresce nessa relação a intimidade abençoada por Deus que cresceu entre Davi e Jonatas. Uma coisa eu tenho absoluta certeza: ninguém vive acima da mediocridade se não tem um amigo espiritual, uma amiga espiritual. De preferência no plural, amigos espirituais, amigas espirituais. Eugene Peterson disse o seguinte, que a amizade é para a espiritualidade tão importante quanto a oração e o jejum. Porque os nossos amigos materializam para nós o Deus que nós encontramos nas nossas orações e no nosso jejum. O apóstolo João diz assim: você que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê? Você que diz que fala muito com Deus, fala muito no quarto da oração, e Deus fala muito com você no quarto da oração, mas você não é capaz de ouvir o seu amigo, a sua amiga, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa. Como é que você ouve a voz de Deus que você não escuta, se nem a voz das pessoas que estão do seu lado, que você escuta, você não é capaz de escutar? Ninguém vive acima da mediocridade sem pessoas por perto, sem abrir o coração para amizades verdadeiras e relacionamentos profundos, abençoados por Deus, tocados por Deus, em que Deus é o selo da lealdade, do pacto de lealdade que é celebrado entre os amigos. Se você quer viver acima da mediocridade, abra seu coração para as amizades. Se você não tem amigos e amigas, torne-se amigo e amiga das pessoas. Viva de tal jeito que você olhe para elas e quando elas olharem para você, elas vão ver assim: esse cara não está querendo levar nada meu. Essa mulher não está querendo levar nada meu. Ela está aqui para me abençoar. E com o passar dos anos, com a bênção de Deus sobre vocês, um abençoa a vida do outro, porque começam a trocar entre si aquilo que Deus tem de melhor e tem dado a cada um. Eu oro a Deus por você, por mim, que Deus nos dê amigos, amigos espirituais, e que Deus nos faça homens e mulheres que sejam amigos e amigas espirituais, num mundo de solidão,
Que Deus nos dê amigos e nos faça uma comunidade de amigos, em nome de Jesus, que não nos chama servos, mas nos chama amigos. Amém.